É esse país que nós estamos vendo com 19 milhões de pessoas passando fome. E estudo mais profundo mostra que, além dos 16 que estão passando fome, sabe, de verdade, tem mais 116 milhões que estão vivendo um momento de insegurança alimentar, porque não conseguem consumir todas as calorias e as proteínas necessárias. Esse país, com 15% de desemprego, com 33 milhões de trabalhos intermitentes, em que o trabalhador não tem direito a praticamente nada, trabalhadores muitas vezes carregando comida nas costas para entregar na casa dos outros, sem ter os recursos para comer, trabalhador sem férias, trabalhador sem 13º salário, trabalhador sem nenhum programa de seguridade social, e durante muito tempo foi vendida a ideia que esse cidadão era um microempreendedor individual, dando um status que todos nós que trabalhamos em fábrica gostaríamos de ter. Lula disse que a Lava Jato é assunto encerrado. Seu foco agora é 2022. Nós estamos começando, daqui a 2 meses, um novo ano, um ano eleitoral, em que a gente vai poder brigar muito para que a gente possa consertar esse país. Esse país haverá de ter juízo suficiente para que no dia das eleições eleja alguém que respeita a democracia, que goste da democracia e que exercite a democracia nos seus atos cotidianos, seja quem quer que seja, alguém que tenha no mínimo sentimento, alguém que tenha o sentido de humanista, alguém que tenha um mínimo de solidariedade, alguém que pense um pouco com o coração e pense nesse país e pare de falar bobagem. Embora Lula seja favorito, em todas as pesquisas, ele garantiu que ainda não oficializou sua candidatura. Vamos ouvir. E eu sei que quando eu falo que eu não estou candidato, é difícil vocês acreditar, vocês, por debaixo da máscara, vocês riem com os olhos, como diz o Stuquinha, sabe? Porque é impossível alguém que tem 2% quer ser presidente e alguém que tem 40% não quer. Mas é verdade. Eu ainda não decidi, porque eu vou decidir no momento adequado. E eu vou conversar com todo mundo. Eu estou numa fase de conversar com o partido político, de conversar com movimentos sociais. Em algum momento eu vou conversar com os empresários, vou conversar com intelectuais e vou conversar com a sociedade brasileira. Porque consertar esse país não é tarefa de um partido político. Consertar esse país é uma tarefa de muita gente. A gente recebeu mensagem aqui, inclusive, da Maria Fontes, logo antes de começar o programa, dizendo assim, hoje o Lula falou bonito, espero que tenham visto. A gente viu sim, trouxe aqui esses recortes. Ajuda a melhorar a angústia de ser brasileira neste momento tétrico da história. E tétrico porque, inclusive, a gente chegou neste momento a 600 mil mortos pela Covid-19 aqui no Brasil. A gente ultrapassou as 600 mil mortes. Isso aconteceu agora há pouco com a atualização dos números pelos estados e a gente alcança essa triste marca neste momento aqui no Brasil, 600 mil mortos pela Covid-19. Inclusive, falando sobre a Covid-19 e trazendo inclusive as discussões da CPI da Covid aqui para o nosso programa, uma denúncia ontem chamou muita atenção e a gente traz agora aqui para o Bom para Todos. Um senador bolsonarista foi padrinho do Gabinete Paralelo da Saúde. Uma reportagem exclusiva do The Intercept Brasil mostra o senador Marcos Duval numa videoconferência liderada pelo empresário Carlos Wizard e participação de médicos de todo o Brasil. O senador, que inclusive é bastante ativo na CPI da Covid, revelou como atuava para incentivar o tratamento precoce e a distribuição de medicamentos ineficazes. A reunião aconteceu no dia 28 de junho de 2020, do ano passado, quando o tratamento precoce já tinha sido condenado pelos cientistas. A gente vai ver um trecho desse vídeo. Meu trabalho, que eu tenho tido um apoio fantástico do Carlos, é uma pessoa realmente diferenciada, é de fazer a logística de conseguir viabilizar a medicação para os médicos. A gente acabou intercedendo na fábrica que não tinha, por incrível que pareça, autorização da Anvisa para produzir. Tem que ter muito foco, seguir com o objetivo
que é realmente conseguir medicar o máximo de gente possível inicialmente, conseguir fazer com que as Forças Armadas disponibilizassem oficialmente o Exército aqui no meu estado para armazenar a medicação e também fazer a distribuição, conseguir recursos do Ministério da Saúde para a compra de mais de 200 mil kits para o meu estado, Espírito Santo, são 4 milhões de moradores. Qualquer resistência que vocês tiverem a nível estadual, Carlos está aí sendo o nosso link, a gente intercede, a gente tenta falar com o governador. Quero agradecer imensamente a participação, as palavras, considerações do senador Marcos Duval e dizer que ele é o nosso padrinho. Então, quero dizer a todos vocês que em alguns momentos específicos nós vamos precisar do apoio do senador Duval, seja diante do Ministério Público, seja diante de alguma questão com a Anvisa, seja diante do Exército, de dispensar os remédios no seu município, no seu estado. Estou aqui como assim, não só como padrinho, mas como ponta de lança para entrar onde vocês vão ter dificuldade. Pode contar comigo, que eu vou estar na neutralidade. Não quero e não vou fazer publicidade disso, que para mim fazer publicidade disso é um crime. Deixa eu chamar o Fernando Horta, historiador, professor da UNB, para conversar aqui com a gente. Oi, Fernando, sempre muito bom te receber. Estava com saudades, inclusive, faz um tempinho que a gente não conversava. Você está bem? Tudo bem, Thalita? A gente está indo, está levando tudo melhor do que a imensa maioria da população brasileira, e isso nos choca, né? Mas bem, ninguém no Brasil está. A gente conversava agora como emocionalmente está todo mundo um pouco abalado, né? Isso se reflete na saúde de cada um. Enfim, uma situação muito difícil. Fernando, esse vídeo com essa declaração do Marcos Duval, eu achei bastante escandalosa, apesar de não ter ganhado a devida proporção na imprensa e na própria CPI da Covid, opinião minha, inclusive. Mas é escandaloso saber que um senador atuou de forma tão direta no gabinete paralelo e é um senador ativo na CPI da Covid. E nesse momento a gente tem esses 600 mil mortos. A CPI vem fazendo um papel importantíssimo em desvendando o que foram essas negociatas dentro do governo, o que foram essas várias omissões no combate à pandemia aqui no Brasil. Mas já era um número anunciado, né? A gente chegaria a essas 600 mil mortes. E isso chegou e veio mais rápido, talvez, do que a gente imaginava. Isso no início da pandemia, né? Porque depois que as mortes começaram, a gente viu que elas iam correr solto. Mas a gente chegou nesse número simbólico importante. Simbólico não, ele é importante e é muito palpável, né? Essas mortes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação que a gente vive, o trabalho da CPI. Agora, a semana que vem, a próxima, né? A gente vai ter o relatório final sendo apresentado. Renan Calheiros já, inclusive... adiantou que Bolsonaro será indiciado, assim, no primeiro momento pela relatória. Claro que isso vai ser votado depois pelos senadores. Mas como interpretar esse momento que a gente passa agora? Nós estamos numa situação horrível. Isso, para todo mundo, é evidente, é muito direto. A gente até chove no molhado dizendo isso, mas ela tem uma peculiaridade, essa nossa situação. Existe um comportamento dúbio das nossas instituições para aqueles indivíduos e aquelas instituições, aquelas outras instituições que são responsáveis por nos trazer até aqui, né? Nós, obviamente, não chegamos a 600 mil mortos do nada, nós chegamos a 600 mil mortos com a atuação criminosa de toda uma estrutura de governo, mas também com a omissão criminosa de uma série de instituições que deveriam estar ali para barrar esses absurdos que nos trouxeram até aqui. Essencialmente, o Conselho Federal de Medicina tem uma responsabilidade monstruosa nesse processo todo e vai ter que ser chamado a público para se manifestar a respeito disso, processado, mas nós temos outros indivíduos também que devem responder. Quer dizer, esse vídeo do senador Marcos Duval me parece que é um vídeo anterior ao momento em que ele próprio pegou Covid, porque, se não me engano, no final de 2020, em dezembro, novembro, ele pegou Covid e ficou muito mal, quase morreu. E ele, a partir dali, modificou muito da atuação dele, tanto que ele continua sendo uma figura muito, vamos dizer assim, muito complicada para a esquerda na CPI, mas ele, nos últimos momentos, tem se manifestado contra esse tratamento precoce e acho que ele fez isso não por bondade ou por inteligência, mas porque sentiu na pele que isso não funcionou. Então, há uma alteração... Mas uma coisa, Fernando, a Cissa está aqui me cantando isso, essa informação, que ele fez esse vídeo depois de ter pegado Covid.
Ele, inclusive, fala sobre ter pegado Covid nesse vídeo. Então, assim, ele já tinha passado por esse momento difícil na vida dele, e mesmo assim, ele diz que fez o tratamento precoce e que funcionou. E daí ele passa, então, a defender aí nesse vídeo no gabinete. Várias vezes na CPI, e acho que a CPI não está tratando isso corretamente, nós tivemos o indício de senadores que estão trabalhando lá dentro que atuaram, vamos dizer assim, com uma dupla função, né? Quando saiu aquele vídeo da Mayra Pinheiro sendo treinada para fazer, ela menciona claramente ali, olha, nós temos senadores que são nossos, então façam perguntas para levantar e eu vou cortar, né? Então havia um jogo entre os senadores apoiadores do governo, um jogo muito descarado no apoio, efetivamente, a essas testemunhas. E, no meu entendimento, passa, inclusive, do limite do ético, do aceitável e talvez até do limite legal. Mas a CPI tem tratado, não tem botado o dedo nessa ferida. Eu não sei se o objetivo é não tensionar dentro da CPI ou não abrir mais buracos do que já existe ali, mas o fato é que a CPI trabalha muito mal com essas situações. Nós vemos todos os dias, praticamente, senadores como Reis, como Jorginho Melo, como o próprio Marcos Rogério, defendendo absurdos indefensáveis e se utilizando de recursos que são abomináveis diante dessas 600 mil mortes. E a CPI tem levado isso muito no lado político, né? E esse é o meu medo. Porque esse comportamento dual que a gente está vendo, você bem lembrou a questão da imprensa, né? Já que a imprensa não tem efetivamente aprofundado a força das questões que a CPI revela, assim como não aprofundou essa questão do senador Marcos Duval, mas o meu medo é que nós estejamos, que a CPI esteja fazendo parte desse grande acordão que visa domesticar Jair Bolsonaro, né? A CPI, mais uma ação do STF, mais alguma organização com os ministérios públicos, especialmente os estaduais, pensam em reduzir o espaço de ação de Jair Bolsonaro e permitir que ele vá até 2022, até o processo eleitoral, com vida, né? Eu digo vida política. E esse acordão que foi mediado efetivamente pelo Michel Temer, né, naquela carta, depois do golpe fracassado do dia 7, em que ele tentou e não deu resultado, esse acordão ele é muito ruim para o povo brasileiro. Ele serve única e exclusivamente para a direita brasileira, que vê em Jair Bolsonaro uma figura de dois lados. Quer dizer, Jair Bolsonaro é, em um primeiro lugar, o opositor político dos sonhos da direita brasileira, porque mostra que até mesmo João Dória consegue vencer Jair Bolsonaro no segundo turno, para vocês terem uma ideia da situação, né? E, ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro é um trunfo que pode ser utilizado caso todos os outros planejamentos deem errado, para efetivamente um segundo mandato, no caso de Luiz Inácio Lula da Silva efetivamente consumar a sua candidatura e continuar à frente de todos os sentidos. Então, não é interessante para a direita brasileira hoje acabar efetivamente com a figura política de Jair Bolsonaro. É importante que ela consiga deixá-lo numa condição de domesticação, né? E eu penso que, infelizmente, a CPI vai caminhando para esse acordo institucional de contenção de Jair Bolsonaro. É terrível isso para nós, Thalita, porque não resolve os nossos problemas materiais evidentes, não resolve os nossos problemas psicológicos e, pior, nos dá uma sensação muito ruim de futuro. Nos dá uma sensação de nós estarmos vivendo 50 anos de trevas, né? De uma situação que não termina nunca, em que todos os dias nós temos um absurdo contra o que lutar, uma bandeira diferente que nós temos que voltar a levantar, porque literalmente nós temos um governo contra o seu povo. E isso realmente choca todo mundo que já tinha pensado que nós tínhamos conseguido construir um país minimamente solidário, com instituições que estivessem funcionando e que a gente simplesmente pensasse em aprofundar e melhorar o país que a gente tinha. Não, tudo foi devastado e a gente está tendo que brigar literalmente por ossos. Literalmente por ossos. E nesse cenário, inclusive, essa semana a gente teve avaliações do que foram as manifestações do dia 2 de outubro, né?